Bem, pessoal, ainda sobre a questão dos custos, o que que a gente tem que entender, né? Baseado no orçamento que a gente vai ter e como a gente vai gerenciar nesse sentido. Primeiro, a gente tem que avaliar dentro do que a gente chama que nós já tratamos no vídeo anterior sobre ciclo de vida dos projetos, tá? O que que eu quero dizer com isso? Quais são as atividades que vão afetar os custos do nosso projeto e a partir daí, dentro do planejamento e do controle desses custos, quais são as necessidades que nós vamos ter, né, no sentido, de avaliar a melhor realocação desse recurso. Então, eu vou fazer um levantamento, verificar, ter uma estimativa do que a gente gasta de material e coisas do gênero, tá? E a partir daí, a gente vai fazer como se fosse uma espécie de monitoramento, de medição, onde a gente vai identificar toda e qualquer variação de custo que a gente possa ter dentro do projeto. Como eu falei em situação anterior, muitas vezes nós temos um orçamento e, dependendo de variações ou de situações até externas, alheias à vontade e à execução do projeto, a gente pode ter variação de custo. Outra situação são questões internas que se fez uma estimativa de gasto X e quando a gente foi ver gastou 2x. Então, isso tem que ser levado em consideração, o que a gente pode chamar isso de desvios. Tá? E a gente precisa analisar isso com cautela para saber como realocar a questão do recurso disponível e como a gente vai ter um processo de controle a respeito de cada uma das etapas do nosso planejamento, das ações de execução do nosso projeto. Então, dentro desse sentido, a gente tem que trabalhar para medir, ou seja, mensurar, mas também identificar possíveis desvios significativos que podem colocar em risco, tá, os objetivos do projeto. Então, de repente, aconteceu um imprevisto ou tem alguma situação que não foi identificada do início ou que precisou realocar mais recurso, eu tenho que primeiro fazer uma análise mais detalhada para saber se isso não vai trazer prejuízos à execução do projeto. Como eu falei, eu posso buscar aditivos? Posso, mas não necessariamente e nem sempre a gente vai ter aditivos ao projeto. Então, eu preciso realizar alguns ajustes à questão do planejamento de custos e do quadro financeiro, com base nas avaliações que a gente vai estar fazendo ao longo da execução do projeto. Tá? E isso é dado através do quê? Do planejamento, que deve ser adequado a cada caso. Um exemplo que a gente poderia citar, se eu viesse, por exemplo, a ultrapassar uma previsão de custo de uma determinada atividade dentro do meu projeto na execução. Ou seja, a gente está, por exemplo, pegando aquele exemplo da ET, né? E aí, no processo de construção, eu tinha estimado, sei lá, gastar 100 mil e eu estou vendo que eu vou ter que gastar em torno de 120, 125 mil. Então, eu tenho um aditivo aí, nesse caso, de quase 25%. Então, como é que eu vou trabalhar numa estimativa e o que que eu posso ter para fazer reajustes? De repente, eu posso fazer um reajuste na questão dos recursos humanos ou numa necessidade ou não de hora extra no processo de construção e aí reduzir determinados gastos. Ou seja, eu tenho que identificar aonde eu posso reduzir gasto para conseguir fazer o quê? O balanceamento do meu orçamento, para que eu atinja os objetivos, né, que são propostos no meu projeto e também dentro do prazo que foi estipulado nesse sentido. Então, isso significa o quê? Que eu preciso controlar também situações de ação corretiva. Lembre-se naquele fluxograma da primeira aula que nós mostramos, onde a gente vai fazer um monitoramento, um processo de avaliação, né? E a partir daí eu posso reestruturar a minha avaliação para que eu tenha a questão orçamentária também levada em consideração. E a partir daí, a gente procura também o quê? Antecipar-se a determinados problemas nesse sentido. Tá? Então, dentro dessa questão, eu tenho que verificar quais são as áreas de aplicação, a previsão de análise do nosso desempenho financeiro, para que eu tenha aí um produto que seja, né, dentro do prazo e do objetivo que foi estipulado para o projeto. Então, nessa questão do gerenciamento de custos, a gente tem que levar em consideração, tá? Não só o gerenciamento do nosso projeto, mas
e aí os indicadores que vão ser atrelados também para fazer uma avaliação desse desempenho, mas eu tenho que estar observando também, né, alguns processos adicionais e algumas técnicas que vão ser incorporadas do que a gente já discutiu em administração. Então, dentro dessa questão da administração e do gerenciamento em si de um projeto, a gente tem como fazer uma previsão de gastos, fazer uma estimativa de possíveis riscos que a gente pode ter na execução do nosso projeto, né? E aí vai entrar retorno de investimento, que são as análises que a gente vai fazer, fluxo de caixa, análise de retorno, entre outras. É interessante que na estruturação de projetos dessa natureza você também tenha dentro das possibilidades uma equipe multidisciplinar, porque eu vou ultrapassar um pouco a seara ambiental especificamente. A seara que nós atuamos enquanto engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, dentro dos projetos. Tá? Por quê? Porque eu vou ter que considerar determinadas necessidades de informações que muitas vezes ultrapassa o conhecimento da nossa formação acadêmica. E aí a equipe multidisciplinar, com uma diversidade de profissionais, auxilia nesse processo. Tá? Então, uma sugestão que a gente tem, no sentido de auxiliar vocês nesse processo, é o que a gente chama de quadro de usos e fontes, que nada mais é do que um recurso útil no planejamento orçado, tá? Especialmente quando o projeto vai envolver a questão de financiamento externo, ou mais de uma organização, mais de uma entidade que vai participar, e a partir daí há um rateamento do custo do projeto. Exemplo, quando você vai para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Você tem o quê? Você tem o consórcio de Belo Monte. Várias empresas que participaram, tá, na execução do projeto. A partir daí eu tenho um indicativo do percentual de investimento de cada uma dessas partes envolvidas e vai demonstrar as fontes de financiamento de cada atividade. Agora, imaginem isso num nível mais macro, como é Belo Monte, e o direcionamento e o gerenciamento adequado que precisa ter para que a gente possa executar um projeto como a construção de uma hidrelétrica. Então, o que é que a gente tem aqui? Uma situação que nós já falamos anteriormente, a rubrica de um projeto, ou seja, é a alocação de um determinado recurso num item, numa determinada área do projeto. Então, aqui como rubrica, a gente colocou como exemplo custeio, investimento, pessoal, tá? Serviços de terceiro, por exemplo, contratações de pessoas jurídicas de uma maneira geral, e eu tenho um financiador externo, eu posso ter uma contrapartida do proponente. Então, por exemplo, quando a gente vai para determinados projetos, e eu vou citar o exemplo da UEPA. A UEPA muitas vezes não consegue participar de determinados editais porque ela não tem uma contrapartida do proponente adequada. Quando eu vou submeter um projeto de pesquisa, quando eu vou submeter uma busca de financiamento desses editais públicos, geralmente eu tenho uma exigência de contrapartida da universidade. E se eu não tiver algo que possa equiparar ao investimento de um financiador externo, dificilmente o projeto anda. Então, o que é que eu tenho como exemplo aqui? Custeio. Claro que dentro do edital, dos editais de participação e tudo mais, existem editais que obrigam uma contrapartida do proponente. Então, se eu estivesse propondo um projeto para um edital, a UEPA tinha que entrar com alguma coisa, e vão ter editais que não tem isso. Isso vai depender da situação. Tá? Não é uma regra. Tá? E muitas vezes, por exemplo, olha aqui, nessa questão do custeio, o financiador externo vai custear em torno de 35%, 35 mil no projeto, já não tem uma contrapartida da universidade, se fosse esse caso aqui da UEPA com algum financiador externo. Já com investimento, a UEPA teria que entrar com uma parte de investimento igual. Tá? De pessoal, eu teria uma contrapartida da universidade em torno de 45 mil. O que é essa estimativa? Também uma outra situação. Eu tenho um grupo de profissionais, de docentes, de técnicos, que eles têm carga horária. Então, eu posso realocar esses profissionais para essa carga horária do projeto, e isso equivale a um investimento em hora de trabalho. Então, uma estimativa aí de 45 mil. Quem vai gastar é a universidade, seria uma situação. Serviços de terceiro, pessoa jurídica. Eu vou precisar contratar serviços de empresas e tudo mais para
dar suporte ao desenvolvimento de algumas etapas do projeto. Beleza. Quem vai fazer isso? Financiador externo. Estimativa de 60 mil. A universidade não entra com nenhuma contrapartida nesse sentido. E aí eu teria, por exemplo, um total de investimento do externo de 145 mil e da universidade 95 mil, totalizando um custo de projeto de 100 e... Isso está errado. Totalizando um custo muito maior, né, total de investimento. Fazendo a correção aqui, 240 mil seria o custo total desse projeto em termos de investimento. Tá ok? Então, a partir daí, a gente vai avaliando e o que pode ser, né, em termos de financiamento e a contrapartida do proponente do projeto. No caso aqui, eu estou citando como exemplo a universidade. Muitas vezes a gente perde alguns editais porque a gente não consegue dar uma contrapartida. Um outro ponto, alguns editais, às vezes, pedem um investimento em dinheiro, e a universidade dificilmente vai ter, por exemplo, digamos aí, 50 mil para realocar em termos de recurso para fazer investimento no projeto. E aí, muitas vezes, as situações não funcionam. Mas isso são coisas que são ajustáveis, isso vai variar de projeto para projeto, tá? Então, o que a gente chamaria de contrapartida, que a gente já começou a falar anteriormente, a gente tem a contrapartida financeira e econômica. O que eu vou considerar como financeiro? É o montante de recurso financeiro utilizado no projeto, tá? A partir daí, a contrapartida econômica passa a ser recursos não financeiros, bens e serviços que o proponente pode estar oferecendo, desde que economicamente mensuráveis utilizados no projeto. São os exemplos do quadro anterior que nós mostramos. Ele já deixa claro as possibilidades que a universidade teria, por exemplo, nesse sentido. Tá? Aí eu passo para a etapa de execução e controle. O objetivo aqui é que a gente garanta que todos os recursos realocados sejam viabilizados e há uma concepção sobre o resultado e os objetivos que são propostos, tá, na etapa desde do planejamento. E aí eu tenho toda a estrutura de recursos que é previsto no tempo que está proposto pelo nosso cronograma físico-financeiro, tá? Que nós mostramos no vídeo anterior, onde eu tenho o mês, a atividade e o recurso que vai ser gasto naquele determinado período. Então, a referência do controle é o projeto planejado e as etapas que forem sendo cumpridas mediante a execução desse projeto. Nesse sentido, no executar e controlar, o papel central é, uma vez que as coisas não ocorrem da forma como previsto, retornar a execução para o curso, tá? Ou seja, para o custo, perdão. E aí reprogramá-lo. Nesse sentido, é que tem o monitoramento e a avaliação constante, para que a gente tenha essa real noção de como está a execução do projeto e o que está acontecendo, né, o que está sendo feito, se está dentro do que foi previsto. Algumas atividades de execução, a gente tem aí, por exemplo, ativar comunicação entre os membros do time de execução, desenvolver a equipe de execução, garantir a disponibilidade dos recursos, mobilizar equipes, equipamentos e materiais, detalhar planejamento de execução de tarefas, executar as atividades previstas no plano do projeto, assegurar a qualidade, monitorar o uso dos recursos, distribuir as informações e gerar alternativas de ação em direção ao que foi planejado. Então, são algumas situações que a gente pode estar prevendo nesse sentido. Tá? Nessa questão, o que a gente precisa começar a observar? Na execução, a gente precisa fazer o que a gente chamaria de uma análise financeira de projetos. Tá? Isso é feito através, tá, de comparações com indicadores financeiros que a gente vai atrelar ao nosso projeto. A partir daí, o que eu tenho? Uma necessidade de decidir se esses projetos, de acordo com as alternativas de realocação de recurso, tá, passa a ter a sua melhor viabilidade de execução, a sua melhor viabilidade físico-financeira, dentro do que está sendo executado, de acordo com o cronograma que está sendo gasto. Tá? A partir daí, a gente vai buscar sempre o que pode ser melhor, mais rápido e mais barato, tá? Na execução. Então, a gente pode fazer pesquisas, editar de licitação, para que licitação entre aspas, tá? Porque isso é mais do órgão público, mas só um termo para a gente utilizar como um comparativo.
A partir daí, eu posso pedir propostas de empresas para ver, dentro das propostas do que está sendo pedido para ser executado dentro do projeto, o que é que elas oferecem, o tempo e o custo, para que eu possa decidir, por exemplo, como terceirizar determinados serviços e, a partir daí, otimizar, né, o direcionamento das ações do nosso projeto. Então, eu preciso, basicamente, ter o quê? Fazer uma relação custo-benefício, onde, dentro dessa relação, o que é que a gente tem? A gente vai utilizar isso como um processo de tomada de decisão. Eu vou avaliar os custos e os benefícios em termos financeiros, para que a partir daí a gente faça uma comparação e análise sobre o que que a gente tem em caixa em termos de recurso, tá? E quais são as possíveis alternativas. Então, a partir desse momento, a gente tem o quê? Um processo de implantação e operação, que devem ser analisados de acordo com o que a gente tem de custo, com o que a gente tem de orçamento, perdão, disponível no nosso projeto. Dentro desse pressuposto, há o quê? Um controle, uma ação de controle dentro dessa situação de execução do projeto. Não há o que controlar se não há planejamento. Então, há um planejamento e, a partir daí, a execução desse planejamento que vai me gerar um resultado que é atender os objetivos que foram propostos e, ao mesmo tempo, há um monitoramento, uma avaliação constante onde eu vou ter um controle, por exemplo, dos gastos. Tá? Então, não há como controlar se não há informação sobre o andamento do projeto. Então, como é que eu vou ter informação do andamento do projeto? Através de um cronograma de execução das etapas do projeto, através dos indicadores que vão ser atrelados a esse projeto. A responsabilidade é sempre atribuída a uma pessoa, isso é um outro ponto, né? Existem dentro do projeto os responsáveis pela execução de cada uma dessas etapas. E se eu tiver um gestor que quer controlar tudo, eu vou transformar isso num caos. Eu tenho que saber descentralizar no processo de gerenciamento as ações de execução do nosso projeto. E o que é que eu vou ter como mecanismos de controle? Primeiro, estabelecer, né, alguns parâmetros que vão ser utilizados. Exemplo, período das atividades, o que está sendo previsto, o que está sendo realizado, né? Percentual de evolução dos trabalhos, ou seja, o que foi incorrido, o que foi programado, e quais são os gastos de recursos e os indicadores internos de cada atividade. Para que com isso eu crie o quê? Uma sistemática, ou seja, um padrão para registro, onde eu tenho documentação, eu padronizo isso, eu vou ter mídias já existentes na empresa, informações, softwares de gestão de projeto. Tá? O Project é um software muito utilizado, inclusive na engenharia de produção e na área da administração. É bem interessante, recomendo vocês que vão desenvolver com a parte de projetos, trabalhar com prefeitura, órgãos públicos de uma maneira geral, fazer curso nessa área de Project. É muito bom para a gestão de projeto. Tá? E propicia uma análise gráfica, onde a gente vai ter o que está sendo realizado, o que está sendo previsto, para melhor visualização e apresentação, tá, de relatórios técnicos sobre o monitoramento, avaliação, controle e desenvolvimento dos projetos de uma maneira geral. Tá? Até chegar na etapa de fim do projeto, são os relatórios de conclusão, onde eu vou ter prestação de contas, quais são os aspectos contábeis, a referência, o plano de aplicação que foi aprovado, um relatório técnico, as atividades realizadas e entregas que foram geradas, ou seja, uma descrição detalhada da execução do projeto do ponto de vista técnico, tá? E a referência, ou seja, um esboço validado e requisitos das entregas de uma maneira geral. Dentro desse pressuposto, eu também tenho um relatório de avaliação, onde eu tenho atrelando os indicadores e as respectivas metas que foram alcançadas, mediante a avaliação dos indicadores, as referências no plano de avaliação, o que é que foi, em termos de conhecimento, o que é que se aprendeu, tá? E esboça um novo projeto dentro das possibilidades. Ou seja, novamente, iniciar, planejar, executar e fechar o novo projeto. Tá? E como a gente pode trabalhar com dicas para elaborar bons projetos? É trabalhar com perguntas que o financiador fará diante do seu projeto. As mais comuns dentro do contexto geral de avaliação de um projeto você conhece as reais necessidades do seu público-alvo, quem é o teu público-alvo? Tá? O que realmente eu tenho de necessidade? Aí entra a situação que eu coloquei anteriormente, né? Orçamentos participativos que a Prefeitura de Belém, alguns anos atrás, fez, para conhecer quais são as demandas, quais são o que a gente chama das dores do nosso público-alvo. Tá? O público-alvo deseja realmente transformar a sua realidade, eles têm interesse nisso. Aí eu trago de novo o exemplo do projeto de energia.
que nós simplesmente passamos o projeto para financiar e quando chegamos na comunidade, a comunidade não tinha interesse na energia elétrica. Tá? Existe alguma liderança associativa envolvida no projeto? É muito importante trazer a comunidade também na questão do planejamento, para que a gente tenha esse diálogo sobre a execução do projeto, qual a perenidade do seu projeto, existe a possibilidade de se criar multiplicadores, agentes multiplicadores do projeto. Depois que você finalizar a execução do projeto, a comunidade tem como dar andamento ao projeto proposto, tá? Qual o interesse do seu projeto para a comunidade? E o seu projeto altera ou tenta transformar padrões culturais e a realidade local? Isso é um outro ponto que deve ser avaliado. Porque até que ponto eu vou ter um impacto social, sociocultural na realidade daquela comunidade que está sendo afetada, beneficiada ou não, né, pelo nosso projeto. Então, se eu não tiver um diálogo do ponto de vista social, cultural, se eu não tiver, por exemplo, um sociólogo dentro da equipe do projeto, eu posso ter problemas mais à frente que vão me prejudicar na execução desse projeto. Então é importante também a gente observar esses fatores. E aí a gente tem, por exemplo, que ficar atento ao calendário de recepção dos projetos pela internet, que disponibiliza editais como chamadas abertas. Então a gente tem um site aí que tem bastante editais, vocês podem fazer consulta, tá? Não enrolar o parceiro em potencial com textos subjetivos, ser bem direto na execução do projeto, dentro do que pede o edital, de acordo com o formulário a ser preenchido, você direcionar para o que realmente importa, tá? E não fale dos autores, né? E nem da figura de reconhecimento da pessoa, do profissional que está. E se for o caso, você deve apresentá-lo como embaixador da instituição ou representante da instituição. Então, não se perder dentro do projeto com detalhes sobre os executores. Seja objetivo na formulação. Tá? Apresente seu projeto com textos cujo tempo dos verbos apresente-se no infinitivo e no presente. Tá? Uma linguagem um pouco mais impessoal, não em primeira pessoa ou em terceira pessoa de uma maneira geral. Não coloque as famosas, a gente chama, gorduras no seu projeto. Né? No popular, vamos aumentar o volume de páginas com textos aleatórios ou para só dar volume. Não quero isso. Tem que ser objetivo. Numa avaliação de projeto, a gente é bem sucinto nesse sentido. Quando começa a ver essas gorduras, entre aspas, normalmente a gente acaba eliminando esse projeto no processo seletivo. Tá? Eu sei porque eu já participei de editais, não só como proponente de projeto, mas como avaliador de projeto. Então, tem situações que a gente tem que ter uma determinada... alguns critérios são bem rigorosos de avaliação e isso aí acaba prejudicando a avaliação do teu projeto nesse sentido. Tá? E se caso tiver que lançar mão de prestação de serviços para a confecção ou acompanhamento do seu projeto, inclua serviços nos custos, tá, da sua instituição, não do projeto de uma maneira geral. Então, apresentar um bom projeto social, ou seja, quais são os benefícios sociais e as chances reais, né, de ser financiado, vai requerer o quê? Que a estrutura de sua instituição esteja organizada, ou seja, a contrapartida, e o que é que você vai dar, e o quanto a instituição tem condição de executar o que foi colocado como contrapartida. Isso é um ponto importante. Porque se a gente, numa avaliação de projeto, identifica que não tem como, a universidade colocou determinadas situações que fogem da alçada dela, ela não tem competência ou ela não tem estrutura para atuar dentro dessa área como contrapartida. Isso é uma perspectiva de cancelamento do teu projeto. Tá? Ele nem vai passar numa avaliação. Que os membros administrativos estejam preparados para prestar conta de acordo com o calendário estipulado entre as partes e que os membros executivos, tá, estejam preparados para aceitarem interferências do financiador, auditorias, monitoramentos externos que possam fazer uma avaliação, até porque a pessoa está financiando, então, obviamente, existe uma necessidade de controle desses gastos. Né? Que os custos não contenham centavos e sejam apresentados na moeda no seu parceiro internacional em potencial, caso tenha, que não exista superfaturamento do seu projeto, pois, se caso for aprovado, o investidor estará acompanhando cada etapa de execução e o que está sendo gasto nessas etapas. Tá?
e vai enviar pessoal especializado para fazer auditorias, analisar contas com sua instituição em períodos acordados. Então, partindo desse pressuposto, né, essas informações elas são de extrema relevância na estruturação e elaboração de editais de projetos, né, no preenchimento dos requisitos que o edital pede. No formulário que nós passamos para vocês, tem um padrão, vamos dizer assim, quase que geral, mas vai variar algumas situações ou alguns detalhes de acordo com o tipo de edital e a fonte financiadora em termos de exigência de informação. Mas o básico daquele arquivo do Word que foi encaminhado para vocês, ele tem basicamente assim as informações primordiais na elaboração de um projeto. Bem, pessoal, depois que a gente já verificou toda essa questão da estruturação de projeto e tudo mais, a gente vai fazer uma complementação dessa unidade, fazendo algumas especificações que vai dar uma orientação maior no processo de elaboração do projeto. Tá? Então, a gente vai começar a discutir alguns pontos e eu vou tentar ser sucinto e direcionado para complementar as informações que já vieram das outras aulas e assim a gente tenha realmente uma facilidade maior na compreensão para encaixar as ideias no processo de construção de um projeto. Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa começar a observar, né, acerca do projeto? A gente vai verificar algumas classificações. Por que é importante? Porque com base nessas classificações, a gente vai começar a direcionar o eixo do projeto. Então, no primeiro aspecto que a gente tem aqui, a gente tem quanto à natureza. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se é de natureza científica, tecnológica, né? Se nós vamos trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e por aí vai. Tanto que a gente tem aqui 3 eixos: pesquisa, desenvolvimento tecnológico e engenharia. Tá? Se eu for pegar o eixo da pesquisa, significa dizer que eu vou trabalhar com ações que vão gerar algum tipo de conhecimento científico. Tá? Nesse sentido. E isso pressupõe o quê? Que normalmente isso está vinculado a centros de pesquisa ou às universidades. Nós, na graduação, temos, por exemplo, os editais para pesquisa. Então, o que a gente faz? Vai pleitear um projeto para captar recurso para desenvolver uma determinada pesquisa. Tá? Então, partindo desse pressuposto, isso é muito comum nas universidades, né? Ou seja, basicamente é a ideia de que, enquanto pesquisadores, a gente define linha de pesquisa. Então, normalmente, o aluno vai buscar um professor para orientar o projeto e, dentro da linha de pesquisa de atuação desse docente, com uma área de interesse na qual o aluno tenha, né, algum tipo de engajamento, algum tipo de interesse em estar desenvolvendo alguma atividade dentro dessa linha de pesquisa. E aí a gente tem 2 possibilidades para desenvolver. Ou eu vou trabalhar basicamente na resolução de pesquisa básica, solução de problemas. Então, tem uma situação, problema. Por exemplo, eu vou desenvolver uma pesquisa sobre uma metodologia de tratamento mais eficiente para uma determinada característica de efluente. Então, é uma situação mais direcionada nesse sentido, que a gente vai chamar de pesquisa básica. A partir daí, o que vai acontecer? Nós também podemos estar desenvolvendo pesquisas aplicadas. E aí, no caso da pesquisa aplicada, a gente tem um direcionamento específico para utilizar uma determinada teoria, uma determinada metodologia acerca daquela situação, problema que a gente está evidenciando. Nós vamos ter também questões na área do desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, o que eu tenho a ver nesse sentido quando a gente vai buscar esse eixo em termos de natureza? Normalmente está atrelado a empresas, a profissionais da área de engenharia, que já estão no mercado de trabalho. Eu estou fazendo parcerias com empreendimentos no mercado de trabalho que visa o quê? Trabalhar na solução de um problema, baseado na construção, na geração de uma nova tecnologia adequada àquela situação. E aí vai induzir alguma coisa no sentido de uma inovação, seja ela tecnológica, aplicadas a processos, a serviços e por aí vai. Tem um rol muito grande de situações que a gente pode direcionar. E os projetos de engenharia propriamente dito, baseado em quê? No desenvolvimento de protótipos de alguma maneira, onde a gente vai ter o quê? Produtos ou subprodutos que têm como base a parte de conhecimentos tecnológicos mais específicos, mais dominantes dentro daquela área de engenharia.
para propor soluções a outras situações que, porventura, por exemplo, hoje, eu me lembro uma vez que eu estava numa consulta médica e eu falava que estudava engenharia, que estudava física e, consequentemente, o médico até me perguntou, teve um momento que ele me questionou, mas e aí, o que é que faz a física, o que é que faz a engenharia? Nesse caso específico, por exemplo, como um exemplo aplicável à vida dele, todos os equipamentos dele. Todos os equipamentos que são utilizados na medicina têm alguma fundamentação na física e projetos de engenharia para solucionar problemas, no sentido de que diagnosticar de maneira mais eficiente qualquer doença que aquele paciente possa ser cometido. Então, dependendo de onde a gente vai direcionar a aplicação. Agora, focando na nossa área da engenharia ambiental, o que é que a gente já vai ter? Eu vou ter pesquisas na área de tratamento de efluentes, de tratamento de gases, na questão do tratamento dos resíduos, soluções mais ambientalmente viáveis para empresas, no sentido de reestruturação de processos produtivos, equipamentos mais eficientes, né? Sistemas onde a gente vai gerenciar os resíduos de maneira mais adequada, tá? Sistemas de geração de energia através de fontes renováveis, fontes limpas. Tudo isso são fatores que a gente pode observar e que a gente pode estar desenvolvendo dentro desse contexto. O outro ponto é com relação à origem institucional. O que é que nós temos aqui? Basicamente, compreender que a gente vai ter algumas classificações nesse sentido de origem institucional. E aí eu posso ter projetos, por exemplo, comerciais e industriais. O que é que eu quero dizer com isso? São projetos que, de certa forma, acabam nascendo dentro dos empreendimentos ou das atividades industriais, que tem uma função básica aqui, tá? Que é gerar um diferencial competitivo de mercado para aquela empresa. E a partir daí a gente tem a geração de produtos, serviços ou novos processos provenientes do conhecimento, né, adquiridos ao longo do desenvolvimento de determinados projetos. Eu vou ter projetos governamentais, basicamente aí a gente tem o ator público, né, o ente público, como o administrador nesse sentido, e que tem, normalmente, para atender uma determinada demanda, seja ela social ou questões estratégicas, de desenvolvimento de uma sociedade, de um país, de uma região e por aí vai. Tá? Então, a função é suprir essas necessidades, essas demandas que existem através desses projetos governamentais. Aí a gente pode citar como exemplo aí na área de educação, então projetos que são desenvolvidos nessa área para melhorar o sistema de educação, aprimoramento e por aí vai. O uso de novas ferramentas dentro da educação, e proteção, se for levar para o lado da questão ambiental, as proteções ambientais de uma maneira geral, projetos que venham a consolidar maior suporte, né, no sentido de tutela do bem ambiental e por aí vai. Projetos de fomento, né, basicamente também podem ser administrados através do governo. Nós até citamos em aulas anteriores, por exemplo, a questão de fomento para pesquisa, BASA, o Fundo Amazônia, Ministério de Minas e Energia, Ministério das Telecomunicações, que abrem editais para fomentar alguma pesquisa ou alguma situação naquela área visando solucionar um determinado problema. Tá? Projetos acadêmicos de uma maneira geral, dentro das instituições educacionais, e aí a gente tem projetos de monografia, de dissertação, os TCCs, que nós também já citamos anteriormente para vocês, essa questão dos TCCs. Então, você tem que fazer um pré-projeto, estruturar a sua linha de pesquisa, verificar qual é a situação, problema, e a partir daí vem, através da sua pesquisa, propor a solução a um determinado problema, a uma determinada situação em questão. Quanto aos impactos tecnológicos, o que é que nós temos que levar em consideração aqui? Perdão, quanto aos impactos gerados, dentre eles o tecnológico, né? Então, mas na questão geral de natureza, com relação a impactos, o que a gente basicamente vai compreender? O que eu tenho em termos, tá, de mercado que o teu projeto pode proporcionar? E nesse sentido, a gente pode ter, por exemplo, qual é a influência que um determinado projeto vai gerar no ponto de vista tecnológico. Então, se vai modificar alguns hábitos, alguns padrões de comportamento do consumidor, ou vão alterar determinada finalidade que já existe em alguma tecnologia.
que pode ser reaproveitada para uma outra área que não se levou em consideração. Então, tem N possibilidades nesse sentido. Normalmente estão atrelados à questão de riscos. Tem um risco maior do desenvolvimento desses projetos tecnológicos, mas faz parte do processo. É o investimento para obter informações se aquela linha de pensamento, aquele raciocínio específico, tem alguma funcionalidade por conta daquele pesquisador. Ele vai tentar provar a teoria dele, a hipótese que ele está gerando acerca desta situação. Projetos, de acordo com a questão do tipo de sistema, o que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente fala do tipo de sistema, é o que vai envolver diversas áreas de conhecimento. Então, a gente pode ter aí, por exemplo, um determinado projeto de desenvolvimento tecnológico e você pode querer citar de alguma forma. Tá? E dentro desse padrão, o que a gente pode ter? Questões tecnológicas para a linha de comunicação, área de comunicação, na verdade, tá? Que eu posso estar citando. Questões ambientais, quando você vai desenvolver projetos, né, para, por exemplo, desenvolvimento de projetos ambientais, por exemplo, na área de geração de energia. Então, eu vou ter que envolver aí uma série de profissionais, porque eu tenho várias áreas de atuação dentro do desenvolvimento desse projeto. Projetos isolados, normalmente são aqueles considerados independentes e criados por algum indivíduo. O projeto de uma casa, uma construção, algo mais específico, mais pontual para uma determinada situação. Depois, os projetos que a gente chama de projetos derivados. Basicamente, são de curto prazo, são decorrentes de outros projetos, de projetos maiores, né, ou de sistemas de funcionamento de alguma forma. E a gente pode ter especificamente, eu estou desenvolvendo um determinado projeto, por exemplo, de geração de energia. Então, no processo de geração de energia, por questões, nesse caso aí, de biomassa, foram alguns projetos que eu participei logo na graduação, inclusive meu TCC foi nessa área. O que a gente tinha lá? Eu tinha um equipamento, nós, na época, fizemos a aquisição, era um projeto da Federal que eu participava, e nós fizemos a aquisição de um equipamento indiano. Então, com base no recebimento desse equipamento, nós desenvolvemos a pesquisa acerca do aproveitamento energético da biomassa com esse equipamento. Em paralelo, uma série de outros projetos foi começar a se desenvolver dentro da universidade, envolvendo engenharia mecânica, engenharia elétrica. Para quê? Porque estudou-se o equipamento e trabalhou-se na construção de um novo protótipo mais eficiente e adequado para a nossa realidade, para o tipo de biomassa que nós estávamos usando, que naquele caso ali era basicamente biomassa residual, ou seja, restos orgânicos, resíduos orgânicos em geral. E um outro ponto que nós tínhamos era a questão do uso do caroço de açaí para geração de energia. Então, obviamente, eu tinha algumas especificações no caroço de açaí que a gente precisava fazer uma adequação no sistema de queima desse material. Então, nesse estudo, com esses projetos paralelos, a gente começou a verificar, né, outros protótipos de equipamento, outros sistemas e outras fases que foram colocadas no equipamento já para otimizar o processo de queima. Não vou entrar no mérito da questão, mas, por exemplo, questão de um sistema mais eficiente de pré-secagem já dentro do próprio equipamento, para entrar com algumas zonas de aquecimento para, digamos assim, melhorar o poder calorífico, reduzindo a umidade do material que a gente estava utilizando, que neste caso era o caroço de açaí. Depois desenvolveu-se projetos para verificar a queima do processo, a eficiência da queima, na verdade, perdão. Depois, um outro projeto com sistema de lavagem de gás para tirar material particulado, fuligem, de uma maneira geral, do gás, para que ele ficasse o mais limpo possível para ser aproveitado, né, no sistema de queima e geração de energia elétrica, que é a combustão direta do gás para geração de energia, biometano. Depois, um outro projeto paralelo sobre um modelo de tratamento do efluente gerado no processo de lavagem de gás. Que aí eu tinha, inclusive, além do material particulado, eu tinha equipamento, eu tinha um efluente rico em alcatrão, que eu não posso lançar no meio ambiente. Então, foi se desenvolvendo vários projetos, várias pesquisas em paralelos,
a partir de um equipamento que foi adquirido, para que o projeto pudesse ter expertise para construir o seu próprio equipamento de gaseificação de biomassa, otimizando e adequando o sistema para a nossa realidade. Até porque eu tinha que ter um equipamento mais fácil de ser utilizado, porque a nossa proposta no projeto era colocar esses equipamentos em áreas isoladas, sem abastecimento da linha de transmissão convencional. Então, eu precisava simplificar ao máximo a operacionalização e facilitar a manutenção desse equipamento. Então, tudo isso eram fatores que fizeram parte do processo para que a gente pudesse começar a construir. Tá? Então, ou seja, eram projetos paralelos que foram desenvolvidos visando exatamente atender a uma nova demanda. Então, houve uma derivação do projeto principal nesse sentido. O outro ponto é quanto ao que a gente chama de natureza de incerteza. O que é que nós temos que relacionar nesse aspecto aqui? Basicamente, a relação com o tempo necessário para a execução de um determinado projeto e, a partir daí, verificar quais são a relação custo-benefício, os recursos, a equipe que vão ser realocados, né, e a tecnologia disponível para que a gente possa estar desenvolvendo. Então, a gente tem projetos de baixa tecnologia, baseados em tecnologias que já existem e não vai exigir, dessa forma, nenhum tipo de desenvolvimento ou um conhecimento adicional muito amplo nesse sentido. Então, acaba facilitando um pouco mais nessa questão. Depois eu tenho os de média tecnologia. Basicamente, quando a gente está mostrando aqui que eu tenho várias etapas, na verdade, etapas não, vários tipos nesse sentido, o de média tecnologia vai se basear também em tecnologias já existentes, com a capacidade de incorporar alguma novidade nesse sentido. As de alta tecnologia, pela linha de raciocínio de baixa e média, a gente já entende para onde vai. Basicamente, a gente vai gerar novas tecnologias. E aí o grau de incerteza acaba ficando maior porque vai demandar muito mais tempo, principalmente na questão do planejamento e execução dos estudos para a geração de novas tecnologias de uma maneira geral. Tá? E aí entra, por exemplo, também uma ferramenta muito utilizada que é a questão da modelagem. Verificar cenários, verificar protótipos, modelar esses protótipos, funcionamento desses protótipos para verificar se realmente são eficientes dentro do que se tem em termos de linha de raciocínio para a execução de um determinado projeto. O outro ponto é as de super alta tecnologia. Normalmente já tem um objetivo muito bem definido nesse sentido. E só que vai exigir o uso, na verdade, a construção, a consolidação de novas tecnologias. Então, porque essas não existem. Uma área, por exemplo, muito interessante é na área de nanotecnologia. Está se criando novos conceitos na área de nanotecnologia, está se criando novas ferramentas, novas tecnologias dentro dessa área para se adequar a essa realidade. É uma área que está sendo muito pesquisada e tem grande possibilidade aí, daqui a alguns anos, talvez algumas décadas, de excelentes produtos provenientes das pesquisas relacionadas à nanotecnologia, exatamente para atender a essa demanda. Os outros pontos é quanto ao eixo de complexidade. Eu acho que também fica quase que claro a compreensão nesse sentido, né? Então, está principalmente focado, por exemplo, em projetos de montagem. E aí, dependendo do que for a característica, nesse sentido, vão apresentar diferentes elementos organizados de uma maneira geral. E isso, o que a gente tem? Mas a compreensão de que aqui, quando eu estou falando de montagem, basicamente é a intenção de gerar um determinado produto, um único produto, onde esse produto tem funções definidas, ele vai ter construção de um determinado equipamento. Nós falamos aí a questão do gaseificador de biomassa. Então, qual era a obtenção ali? Trabalhar na montagem de um novo equipamento. Então, basear informações e tecnologias e adequação de materiais conhecidos para a nossa realidade e a gente pudesse trabalhar na montagem, ou seja, na criação de um novo equipamento de geração de energia através da gaseificação da biomassa. Projetos de sistemas, e aí a gente vai envolver vários elementos de diferentes equipes. Basicamente, a gente pode ter aí a terceirização de serviços para a aquisição de determinados materiais que vão compor o que nos interessa. E os supersistemas. Eu pego um conjunto de sistemas, trabalho nessa forma.
Então, eu vou ter diversas categorias de linhas de pesquisa, de tecnologias envolvidas na construção de um determinado equipamento. E assim vai. Tá? Equipamentos de alta tecnologia hoje, dentro da nossa área, a gente tem para geração de energia, a gente tem para tratamentos, né, de poluição e uma série de fatores que vão envolver, né, várias questões desse sentido. Prazos, também eu acho que é bem simples também. Nós temos os regulares, competitivos e os críticos. Tá? Quando eu falo de regular, prazos definidos. É basicamente o que a gente precisa entender. Quando eu falo de competitivos, basicamente a gente está direcionando a questões de novas oportunidades de negócio. E quando eu falo de projetos críticos, o que a gente tem que levar em consideração aqui são projetos que podem ter grande risco, grande chance de um fracasso total, podem haver atrasos, por conta de situações em paralelos ou que influenciam. Nós, como exemplo disso, nós tivemos a pandemia. E o que aconteceu com a pandemia? Ela fez com que diversas fábricas e fornecedores de matéria-prima cessassem as suas atividades. E isso prejudicou globalmente. Um dos maiores exemplos que a gente tem aí é a indústria de telecomunicação. Várias empresas, dessas grandes empresas de tecnologia de telefonia móvel, cancelaram os lançamentos dos seus equipamentos por conta da escassez de matéria-prima. Escassez de matéria-prima que iam fabricar determinados elementos. Por exemplo, a indústria de celular sofreu muito com a questão de chips para o aparelho. Como atrasou, né, os fornecedores, atrasou toda a cadeia de produção. E aí eles não puderam lançar determinados aparelhos porque não tinha, né, os componentes necessários para a fabricação daquele aparelho, como um chip do celular, como a tela do celular, dentre outros elementos. Um outro ponto que a gente tem que estar observando é o que a gente chama de gerenciamento específico de projetos. Então, basicamente, o que é que nós temos aqui? A gestão de projetos vai envolver o gerenciamento específico de determinados fatores. Tá? Esses fatores são comuns aos projetos, dentre os quais destacam-se configuração, interface, dados técnicos, documentação técnica, qualidade, meio ambiente e riscos de uma maneira geral. Então, com base nisso, a gente vai rapidamente falar sobre cada um deles para a gente ter noção de como isso se aplica a determinadas questões. Quando eu estou falando de gestão de configuração, basicamente a função aqui é identificar e acompanhar alterações das características dos itens que são mais relevantes. O que eu quero dizer com isso? É que eu tenho aqui um conjunto de características que são funcionais. E a partir daí eu tenho que fazer uma descrição através da documentação técnica acerca desses produtos. E, consequentemente, a gente vai fazer o quê? Verificar que, a partir do momento que eu preciso fazer agregação nessa estrutura, seja de um componente físico de um produto, ou de uma questão mais gerencial de fabricação, ou um equipamento, um determinado programa que vai ser implementado, a gente tem que saber lidar com essas questões e o que isso efetivamente vai mudar na realidade do empreendimento. No outro ponto, a gente tem gestão de interfaces. Basicamente, administra os compromissos da parte física e funcional na qual eles vão se relacionar. E entra aí a questão do ciclo de vida do projeto. Citamos, né, em aula anterior essas questões do ciclo de vida. Vocês estão, inclusive, fazendo uma atividade a esse respeito. E, consequentemente, o que é que a gente tem aqui que está observando? Que existem ajustes que podem ser feitos a partir desse momento. O que eu quero dizer com isso? No desenvolvimento de um determinado projeto, seja ele qual for, a gente pode ter uma componente, uma interface, como a gente está chamando aqui, no sentido mais técnico. E isso tem que verificar se essa interface mais técnica tem compatibilidade com o nosso processo produtivo, com o nosso produto, com a forma pelo qual nós estamos sequenciando as ações de operacionalização do projeto, de execução do projeto, de certa forma. A questão de dados técnicos, né, a gestão de dados técnicos de uma maneira geral, nos remete basicamente a acompanhar essa questão dos dados que são técnicos e qualquer tipo de alteração que possa ter. Então, eu preciso estar a par de tudo o que está acontecendo no empreendimento para que a partir daí eu tenha, né, basicamente consolidar objetivos que visem o quê? Estabelecer e manter, né, atualização de todas essas informações, dos registros, de uma série de dados técnicos
mediante a execução dos projetos, que é durante o ciclo de vida desse projeto propriamente dito. A gestão de documentação técnica, eu acho que também está clara. Basicamente, é organizar os documentos interrelacionados e, a partir daí, fazer essa relação com os projetos que foi concebido de uma maneira geral. A gestão da documentação técnica, acho que também não é complexo. Então, a função central é organizar essa parte de documentação de uma maneira geral, registrando tudo que está sendo feito, tá, de acordo com o que está sendo planejado, concebido e executado durante o projeto de uma maneira geral. E, basicamente, aqui é verificar tudo que foi planejado, realizado, que teve de ensaio, qualquer situação dessa natureza, o que foi executado, em cada fase, o que gerou de informação. Então, a gente traz isso porque a gente chama de gestão de documentação técnica. Eu tenho que documentar, eu tenho que respaldar tudo do que está sendo elaborado, né, nesse sentido. E a gente colocou um parênteses aqui onde eu tenho 3 situações em termos de relevância para a documentação técnica. A do planejamento e controle, basicamente relacionados aos processos de planejamento e de controle do projeto. Quando eu vou para a parte de documentação administrativa, o que eu quero dizer? Aspectos relacionados à administração do projeto. Então, o que eu tenho de pedidos, requisições, memorandos, formulários e por aí vai. Tá? E os documentos técnicos relacionados basicamente aos processos de execução do projeto. Então, o que eu tenho de informações em termos de documentação técnica, anotações de laboratório, as normas que são aplicáveis, aos processos que a gente está direcionando. Se eu for trabalhar com análises, por exemplo, eu tenho manuais de procedimentos, eu tenho normas técnicas que são aplicáveis a essa situação, tá? De certa forma. Então, isso leva-se em consideração a gestão ambiental, basicamente, verificar os impactos sobre o meio ambiente. Então, envolve questões de uso racional do recurso natural, economias de água, de energia, insumos de uma maneira geral, o que eu posso também trabalhar dentro desse sentido. Tá? Verificar a questão das atividades que estão sendo realizadas, processos que estão sendo desempenhados dentro do empreendimento, com relação à fabricação, geração de produtos, a execução de serviços, a produção e utilização de materiais de uma maneira geral. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode ter que, por exemplo, quando a gente tem a questão de produtos e serviços, tentar focar para que o desenvolvimento e o fornecimento desse tipo de produto ou prestação de determinados serviços não produzam impactos no meio ambiente. E, se for inevitável, trabalhar na mitigação dessas questões e trabalhar também na prevenção da geração desses impactos de uma maneira geral. Dessa forma, o que a gente vai fazer? Trabalhar na melhoria do rendimento dessa empresa, aumentando a eficiência dela, a eficiência da fabricação de um determinado produto, a eficiência da prestação de um serviço, na execução de uma determinada atividade e por aí vai. A gente está trazendo preceitos da gestão ambiental para dentro do contexto do projeto. E a gestão de riscos, a gente tem aí envolvendo a identificação, avaliação e análise dos riscos de uma maneira geral. Até já comentamos algumas coisas a esse respeito. Então, quando a gente está falando em gestão de risco, envolve identificação, avaliação e análise do risco. E, logicamente, a gente vai verificar quais são as estratégias adotadas para cada tipo de situação. E, dessa forma, a gente tem algumas considerações que devem ser levadas a respeito de riscos. A função central aqui é verificar dentro do projeto, dentro do que está sendo previsto e tudo mais, quais são os possíveis riscos de execução do projeto. A gente não está falando especificamente de risco ambiental, tá, gente? Aí ficou para dentro da área da gestão ambiental, que nós já citamos. Mas quando a gente fala de riscos, o que eu tenho no sentido de realização do projeto, tá? Qual é a data limite, quais são os prazos que eu tenho para executar cada uma das etapas do projeto, dessa forma de uma maneira geral. Quais são as questões de incerteza acerca desse projeto? Qual é a perspectiva de resultado desse projeto? Quais são os riscos de alcançar ou não determinados objetivos? E por aí vai. Tá? A função central aqui é fazer uma análise geral do risco do nosso projeto para compreender, né, a natureza e a extensão desse projeto e principalmente para auxiliar no processo de tomada de decisão. Porque, mediante a análise do risco, a gente começa a verificar a viabilidade ou não de seguir por um determinado caminho acerca do desenvolvimento desse projeto.